Glória a Deus, irmãos. Assim como a maioria de vocês sabem, hoje é o meu aniversário. Quer dizer que eu estou muito feliz em ver cada um de vocês aqui. Estou sentindo falta de alguns irmãos, talvez estejam nos assistindo pela internet. Você fez falta aqui hoje, não é a mesma coisa assistir pela internet e estar presente aqui, irmãos. Mas glória a Deus pela sua vida. Amo cada um de vocês. Então já gritaram ali, olha, quarta-feira é meu aniversário. Na verdade, esse mês de novembro aqui é um mês que glória a Deus, né? Toda semana a gente tem 2, 3 aniversários aí. Essa semana foi aniversário do Max, foi aniversário do Tarsis, foi aniversário do Entre esses dias pra trás, né? Quem mais, irmãos, fez aniversário aí esse mês de novembro? Alice, a Nora, quarta-feira, Nora? Quarta-feira, a minha esposa tá fazendo aniversário aí no próximo sábado, no dia 15 de novembro. Quem mais, irmãos? Quais são os aniversariantes aqui? Isael que tá ali no cantinho, quase que eu não tô enxergando. O Zac também foi aniversário. O Pedro. Irmãos, nesse mês de novembro, vou falar pra você, o mês mais abençoado de todos. Você concorda comigo? É o mês que as pessoas mais bonitas nasceram. Queria falar nada pra você, não. Esse é o mês das pessoas mais lindas. Eu não vou demorar hoje. Hoje nós vamos tentar encerrar um pouquinho mais cedo para nós celebrarmos juntos aqui. A gente vai servir uma feijoada aí para vocês. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, em tempos como esses, né, em tempos aí de aniversário, é muito comum nós meditarmos a respeito da nossa vida. É muito comum nós pensarmos o que nós já fizemos na nossa vida. Nós pensamos o que nós ainda temos para fazer. Nós pensamos a respeito dos sonhos e dos projetos de Deus que já se realizaram. Nós nos lembramos de sonhos e de projetos que ainda vão se realizar em nome do Senhor Jesus. E esses dias, meditando a respeito disso, o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você hoje. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que nós jamais devemos deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje, porque o amanhã pode nem existir. Não estou aqui para amaldiçoar você, não estou aqui para falar para você que você vai viver pouco. Não, longe disso, irmãos. Sabe, eu creio que nós viveremos longos dias, longos anos aqui nessa terra. Nós viveremos muitos anos de vida, e não uma vida qualquer, mas vida e vida em abundância, se o Senhor Jesus não voltar antes. Amém? Só que a grande questão é que ninguém sabe a respeito do dia de amanhã. Nós não sabemos qual que vai ser o dia que nós iremos partir para a glória. Ninguém aqui liga no céu, lá no office, para o secretário celestial, o anjo Gabriel, e a agenda faz um apontamento para você fazer o check-in lá no céu. Isso não acontece, nós não sabemos o dia que nós vamos estar com o Senhor. Nós não sabemos até quando que nós estaremos nessa terra. E é por isso, irmãos, que nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós precisamos fazer hoje. Porque o amanhã pode nem existir. Lá em Provérbios, capítulo 27, no verso 1, diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, também diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Fala para quem está do seu lado, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Os irmãos sabem que, infelizmente, o Rio de Janeiro tem passado por tempos difíceis. Nas últimas semanas, nos últimos dias, o Rio de Janeiro tem enfrentado uma situação que é uma situação de uma verdadeira guerra civil. E esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um
de um policial do BOPE já aposentado. E ele, por ocasião dessa guerra que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, ele se lembrou de uma história que aconteceu com um amigo dele alguns anos atrás. Os dois, eles eram companheiros ali de pelotão. E teve um dia normal de trabalho, que um amigo dele chegou para trabalhar muito feliz, estava mais feliz do que o normal. E ele chegou falando: olha, eu estou feliz demais, você não faz ideia do que aconteceu comigo. E ele fala logo: por que você está feliz desse jeito? O que aconteceu? E esse amigo dele falou: não, eu estou feliz, sabe por quê? Porque hoje de manhã eu me reconciliei com a minha esposa. Hoje de manhã eu me reconciliei com o Senhor e eu voltei para a igreja. Sabe, glória a Deus por isso, irmãos. Testemunho maravilhoso. Mas sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? Eles saíram para trabalhar. E esse amigo que estava todo feliz, ele levou um tiro, ele foi alvejado e morreu. Naquele mesmo dia. E ele estava se lembrando dessa história. E a pergunta que eu faço para você é: e se ele tivesse deixado para depois? E se ele tivesse deixado para se reconciliar com a esposa dele no dia seguinte? E se ele tivesse deixado para se reconciliar com o Senhor, para voltar para a igreja no outro dia? Será que ele teria conseguido fazer isso? Não estou aqui para fazer drama, não estou aqui para fazer terrorismo. Mas eu vou falar para você, tem horas, irmãos, que nós precisamos parar para avaliar nossa vida. Ainda que seja no dia do seu aniversário, tem momentos que você precisa parar e pensar: o que é que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu estou vivendo a vida que Deus quer que eu viva? Será que eu estou cumprindo o propósito do Senhor? Ou será que eu estou desperdiçando o presente mais maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a nossa vida? Será que eu estou fazendo aquilo que deveria fazer? Ou será que ainda tem coisas que eu preciso me posicionar agora e começar a fazer? Meu apelo hoje para você que é muito simples: é que você pare de procrastinar, que você se posicione, que você seja intenso, que você tome uma decisão hoje de viver a vida que Deus tem para você. Que você decida fazer hoje e não deixar para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje, porque ninguém sabe a respeito do dia de amanhã. A palavra do Senhor, ela diz lá em Êxodo, capítulo 7, verso 14 ao 17, fala assim: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Você se lembra da história? Deus chamou Moisés, ele estava no deserto, ele disse: eu ouvi a aflição do meu povo está perecendo no Egito. Já tem anos e anos que eles estão lá, eu vou usar você para libertar o meu povo. Vai lá conversar com o Faraó, fala para ele deixar o meu povo ir. Moisés chegou diante de Faraó. Faraó não quis obedecer a direção do Senhor. Assim como o Max falou aqui para nós, uma coisa é você ouvir aquilo que Deus quer que você faça, mas uma outra coisa diferente é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus já havia falado para Faraó: deixa o meu povo ir. E ele, ao invés de obedecer a direção do Senhor, ele resistiu. Então o Senhor, ele começou a enviar as pragas no Egito para convencer o rei a permitir que o povo fosse embora. Você lembra qual foi a primeira praga que Deus enviou para o Egito? Ele transformou as águas do rio Nilo em sangue. Qual foi a segunda praga? Foram as rãs. A Bíblia diz que vieram rãs e entraram nas casas dos egípcios.
Eles iam tomar banho, tinha rã lá dentro do banheiro. Eles iam dormir, tinha rã lá em cima da cama. Depois foram os piolhos, as moscas, as pestes. Só que o que mais chama atenção é o que está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 8, que fala assim: chamou o faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Presta atenção aqui, faraó, ele sabia ou não o que ele tinha que fazer? Ele sabia. Isso é faraó que está falando para Moisés e para Arão: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a faraó: digna-te dizer-me quando é que irei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele respondeu: amanhã. Amanhã. Faraó sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ele chegou a pedir para Moisés: olha, Moisés, pede para Deus nos livrar dessa praga. Pede para Deus para tirar essas rãs aqui do meio do meu povo. Moisés falou para ele: eu posso rogar por você, não tem problema algum. Agora, faraó, que dia que você quer que eu peça para que Deus venha resolver esse problema na sua vida? E qual que é a resposta que faraó ele dá? Amanhã. O povo sofrendo, a praga se manifestando, as rãs entrando em tudo quanto é lugar. Deus estava colocando diante de faraó a oportunidade de resolver o problema na hora, naquele dia, naquele momento. Mas ele decide o quê? Não, pode deixar para amanhã. Amanhã a gente faz. E sabe o que é o pior de tudo, irmãos? É que esse amanhã de faraó acabou se tornando quase 10 meses. Quase 10 meses entre a primeira praga e a última praga. Ele teve a oportunidade de resolver o problema no dia, mas porque ele deixou para amanhã, o povo dele sofreu muito mais. Pastor, por que o senhor está falando isso para nós? Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldades? Quantas vezes nós estamos com problemas dentro da nossa casa, com situações difíceis? E, irmãos, nós não nos posicionamos, nós não fazemos aquilo que deve ser feito. Quantas vezes nós temos coisas para resolver hoje e nós deixamos para amanhã? Tem coisas que Deus ele quer fazer hoje na sua vida, mas você precisa decidir hoje tirar as rãs de dentro da sua casa. Não tem jeito. Deus ele quer fazer, mas ele está esperando uma proatividade nossa. Deus ele está esperando um posicionamento nosso. A mesma coisa aconteceu lá em Atos capítulo 24, a partir do verso 22, que está escrito assim. Atos 24, verso 22. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Essa história, ela menciona um episódio que aconteceu entre o apóstolo Paulo e um homem chamado Félix. Félix, ele era governador da província que era a Judéia. Ele governava a Judéia a partir de uma cidade que era Cesareia. E de acordo com alguns estudiosos, Félix ele era muito corrupto. E ele foi o primeiro escravo a se tornar governante no Império Romano por causa da influência do irmão dele. Então foi alguém que começou como escravo e acabou se tornando governante de toda uma província. E nessa época, irmãos, Paulo ele tinha sido preso injustamente. Os judeus acusaram Paulo de fazer ali arruaças nas ruas, de fazer bagunça nas ruas. Acusaram Paulo de profanar o templo, de criar seitas.
E depois que Paulo estava preso, alguns dias depois, Félix e a sua esposa mandaram chamar Paulo para poder ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. Então Paulo estava preso, olha, manda trazer Paulo porque a gente quer ouvir a respeito da fé dele. E Paulo então começa a pregar para os dois. Paulo fala a respeito do evangelho, fala a respeito do Senhor. Paulo fala para eles a respeito do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que eles ficaram ali aterrorizados com a mensagem de Paulo, com a pregação de Paulo. Mas no final das contas, irmãos, o que eles fizeram com a mensagem que Paulo havia liberado na vida deles? Diga assim comigo, absolutamente nada. No finalzinho do verso 25, a Bíblia diz que Félix mandou chamar Paulo, e ele falou para Paulo, olha, eu não tenho muito tempo, sou homem ocupado demais, vamos fazer o seguinte, quando eu tiver a vagar, quando eu tiver mais tempo de sobra aí, quando eu tiver à toa na vida, eu chamo você de novo e a gente continua essa conversa a respeito desse tal de Jesus. Félix, ele teve a maior oportunidade da vida dele. Ele teve um dos maiores pregadores do evangelho diante dele, o apóstolo Paulo. Ele teve a oportunidade de ser salvo, de entregar a vida dele a Jesus. E ele perdeu essa oportunidade, por quê? Porque ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo suficiente. Vamos deixar para outro dia. Depois a gente conversa a respeito disso. Depois a gente fala a respeito disso. E sabe o que é o pior? Depois desse texto, a Bíblia não menciona mais Félix. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Sabe, essa foi a desculpa que ele deu. Eu não tenho tempo suficiente para esse tal de Jesus. Eu estou ocupado demais. Quando eu tiver tempo eu faço aquilo que tem que ser feito. Sabe, isso é impressionante, irmãos, porque o ser humano, nós somos muito bons em inventar desculpa, já viu? Nós somos muito bons, mas muito bons mesmo, de ficar justificando as coisas. De justificar. Certa vez eu ouvi que quem justifica, quem é bom em justificar, não costuma ser bom em fazer mais nada. A gente quer justificar com tudo. Ah, pastor, mas não. Não. Você justifica para sua esposa, você justifica para o seu marido, você justifica para o seu líder de célula, você justifica para o Senhor. Sabe, nós somos muito bons em inventar desculpas para fazer amanhã, para deixar para depois aquilo que tem que ser feito hoje. Tem 15 anos, irmãos, que eu estou à frente de igreja. Eu falo para você, tem 15 anos que eu escuto a mesma coisa. Tem 15 anos, não, pastor, eu sou ocupado demais. Não, pastor, nós estamos juntos, mas quando eu tiver mais tempo, o senhor sabe, eu vou estar mais envolvido, eu vou fazer. E não, mas é porque agora eu não tenho tempo suficiente. Mas pode contar comigo, no dia que eu tiver mais tempo, tempinho sobrando. Irmãos, tem 15 anos que eu escuto isso. Estou aqui para te cobrar nada, irmãos, cada um sabe de si. Em nome de Jesus, não é isso. Mas com muito amor e carinho, quem disse que Deus ele chama os desocupados? Quem foi que falou para você que Deus ele só chama aqueles que estão à toa na vida, que não tem mais nada para fazer? Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados. Pedro e André, irmãos, eles estavam lançando a rede ao mar quando Jesus os chamou. Tiago e João, eles estavam trabalhando, consertando as redes, quando Jesus foi lá e disse para eles, vem e me segue. Mateus estava sentado na coletoria, coletando impostos, quando Jesus os chamou. Gideão estava malhando o trigo no lagar, quando o Senhor apareceu para ele e falou, vai lá e livra o meu povo das mãos dos inimigos. Eu estava sentado numa cadeira no 3º ano de universidade, trabalhando feito louco, quando Deus virou para mim e falou, você vai ser pastor. A falta de tempo não pode ser uma desculpa para você deixar para amanhã aquilo que Deus chamou para você fazer hoje. Uma outra justificativa que nós gostamos muito de falar é a respeito da incapacidade. Quando você não fala que você não tem tempo, você entra pelo caminho da incapacidade. Não, pastor, mas eu não sou capaz de fazer isso. Ou como um bom goiano, eu não dou conta de fazer aquilo outro. Vamos deixar para depois, porque eu não consigo fazer. Essa foi a mesma conversa, irmãos, de Moisés, quando o Senhor o chamou lá em Êxodo capítulo 3.
Exatamente a mesma conversa. Deus chegou para Moisés e falou: olha, eu vou usar você, eu vou enviar você. E Moisés virou para ele e disse: mas quem sou eu para ir lá e libertar o teu povo? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. No capítulo seguinte, Moisés ainda fala para o Senhor: mas Senhor, eu não sei nem falar direito, eu não sou bom de oratória, eu não sou aquela pessoa que tem facilidade em relacionamento, de conversar com os outros. A mesma coisa aconteceu com Gideão. O Senhor chegou para ele: olha, eu vou enviar você, você vai libertar o meu povo. E aí Gideão fala para o Senhor: mas Senhor, mas eu mesmo, você tem certeza? Você não veio no endereço errado, não? Senhor, raciocina aqui comigo, Senhor. Eu faço parte da menor tribo que tem. Dentro dessa menor tribo eu faço parte da menor família que tem. Dentro dessa menor família que tem, eu sou o menor de todos. Com certeza tem alguém mais capacitado que eu para fazer isso. É muito comum nós nos sentirmos incapazes de responder a Deus. E eu não estou aqui para falar para você que você não tem que se capacitar. Capacite, vai estudar a palavra do Senhor, vai orar, vai ser cheio do Espírito Santo. Só que você precisa entender uma coisa: quem diz que Deus ele está atrás dos capacitados? Deus ele está atrás de você. O propósito de Deus, irmãos, presta atenção aqui. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Quem disse que você tem que ser capaz de cumprir o propósito de Deus? Presta atenção aqui. O propósito de Deus ele é sempre maior do que nós. Deus ele sempre vai te chamar para fazer algo que é maior do que você. Porque a glória tem que ser dele. Se você é capaz de fazer alguma coisa, que glória que ele vai ter nisso? A glória vai ser sua. Muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que também guardei no meu coração. Bem no começo do meu ministério, alguém virou para mim e falou: olha, Deus, ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas Deus ele capacita aqueles que são escolhidos. Se Deus ele te chamou, irmãos, Deus ele vai te capacitar. Deus ele vai te capacitar. Porque não é sobre o tanto que você sabe, mas é sobre o tanto que você depende dele. Deus ele não chama você porque você é bom, Deus ele chama você porque ele é bom. Paulo ele diz que o Senhor ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu estou aqui ministrando para você hoje, não é porque eu sou bom não, mas porque Deus é bom e a graça de Deus me alcançou, que ele me viu atrás das malhadas, alguém que nem sabia falar direito, alguém que tremia as bases quando chegava na frente de uma sala de aula para apresentar um trabalho para a turma e tinha branco, não sabia o que falar e tinha dor de barriga. Ele não chamou o representante da turma, que era o mais popular, que sabia falar com todo mundo. Deus ele me chamou. A coisa louca daquela sala, para confundir. Sabe o que o Senhor ele falou para Moisés? Quando Moisés falou: Senhor, eu não consigo, eu não sei fazer. Deus ele falou para Moisés: não se preocupe, porque o eu sou está com você. Eu estou enviando você e eu vou estar com você. Quando Deus falou com Gideão, a mesma coisa ele disse: olha, Gideão, não se preocupe, você vai vencer os inimigos, você vai ferir todos os midianitas. Por quê? Porque eu vou estar com você. Então a incapacidade não pode ser uma desculpa. A falta de tempo não pode ser uma desculpa. Gostaria que vocês colocassem de pé. Falei para você que eu seria breve. Sabe, toda ministração, irmãos, que nós fazemos, ela sempre vai resultar em um apelo prático. Presta atenção aqui, nós já estamos encerrando, irmãos. Não converse. Não deixa nada roubar a palavra de Deus agora para você. Tudo aquilo que nós liberamos aqui, domingo após domingo, só vai fazer a diferença da sua vida se você colocar em prática. Não estou aqui para encher sua cabeça de teologia, não estou aqui para encher sua cabeça de ensino.
Mas hoje eu quero fazer um apelo muito simples para você. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Porque o amanhã pode não existir para você. Sabe, se tiver alguém que você precisa perdoar, decida perdoar hoje. Não deixa para amanhã não, não deixa para depois não. Se tiver alguém que você precisa pedir perdão, não deixa para amanhã não, peça hoje. Decida hoje resolver aquilo que precisa ser resolvido. Se você ainda não respondeu o chamado de Deus para a sua vida, decida hoje responder o chamado que Ele tem para você. Se tem alguma área que você reconhece que precisa mudar, decida hoje mudar. Se tem pecado na sua vida que você reconhece que precisa abandonar, decida hoje, no nome do Senhor Jesus, a vencer esse pecado na sua vida. Sabe, decida hoje resolver toda a confusão dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Porque eles não são seus inimigos. Decida hoje. Aquele policial, ele teve a oportunidade dele. E ele fez aquilo que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Se você ainda não fez isso, decida hoje, uma vez por todas, entregar a sua vida de verdade para o Senhor. Sabe quantas vezes eu escuto pessoas falando: ah, pastor, eu vou começar o meu devocional, eu vou começar a ler a Bíblia. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que começar hoje. Começa hoje. Aleluia. Se posiciona hoje. Decida hoje falar a respeito de Jesus para os seus amigos. Talvez tem pessoas lá dentro da sua casa que ainda não conhecem o Senhor. Decida hoje. Sabe, eu nunca me esqueço de uma oportunidade que eu tive no meu trabalho. Um jovem, ele era estagiário, novo. As pessoas olhavam para ele, devia ter, 17, 18 anos de idade. Ninguém falava que ele iria morrer tão cedo. E eu me lembro que nós trabalhávamos juntos. Eu cheguei a compartilhar o evangelho com ele algumas vezes. Sabe, ele não entregou, infelizmente, a vida dele a Jesus. Mas sabe o que aconteceu na semana seguinte? Ele sofreu um acidente de moto e morreu. Ele não aproveitou a oportunidade que ele teve. Mas eu aproveitei a oportunidade que eu tive de falar do Senhor para ele. Sabe, decida hoje ser o exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus lá dentro da sua casa para os seus filhos. Decida hoje, se você nunca fez isso, decida hoje sair daqui e falar para os seus filhos: eu amo vocês. Decida hoje falar para a sua esposa: você é a mulher da minha vida, eu te amo, eu sou completamente apaixonado por você, você é a pessoa mais importante que o Senhor colocou na minha vida. Você já falou isso para sua esposa? Não, pastor, eu tenho vergonha demais. Pois é. Você já falou isso para o seu marido? Maridos, decida arrumar hoje. Hoje, o que está estragado lá na sua casa, você está enrolando há meses para arrumar. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. O tempo que nós temos para viver se chama hoje, irmãos. Talvez você possa estar me ouvindo: pastor, mas tem tantas coisas que eu preciso fazer. Pastor, mas tem tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida. Eu não sei nem por onde começar. Comece do começo. Comece com simples passos, porque à medida que você dá um simples passo diante do Senhor, grandes transformações vão acontecendo na sua vida. Sabe, Ele vai te capacitar. Não se preocupe, eu tenho certeza que Deus tem falado no seu coração hoje. Deus tem mostrado coisas que você precisa resolver hoje na sua vida, que você precisa se posicionar hoje. Talvez você está aí: pastor, eu não sei, eu não consigo.
Sabe, creia na graça do Senhor. Eu não estou aqui para condenar, acusar você. Eu estou aqui para falar para você que Ele é com você. E Ele vai capacitar você a fazer hoje aquilo que tem que ser feito hoje. Mas você precisa de tomar uma decisão. A decisão é sua, não é dele. Quero deixar um versículo com você. Hebreus capítulo 3, verso 15. Hebreus capítulo 3, verso 15. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Olha só, irmãos, que dia que é? É amanhã? É na semana que vem? Diga assim comigo, é hoje. Fala assim, é hoje. Fala para quem está do seu lado, dá uma sacudida e fala assim, é hoje. Não é amanhã, fala assim, é hoje. Você tem que se posicionar hoje. O ontem já passou. O amanhã a Deus pertence, mas o hoje Ele colocou nas nossas mãos. E o que você vai fazer com hoje? O que você vai fazer com hoje? O que você vai fazer com agora? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.